Hoje eu quero falar sobre coisas de famílias japonesas. São coisas que a grande maioria das famílias japonesas fazem. Não são todas, mas a grande maioria das famílias japonesas fazem esse tipo de coisa. Situações engraçadas que me aconteceu, diferentes que me aconteceu depois que eu entrei para uma família japonesa. Situações super estranhas que me aconteceu depois que eu comecei a me envolver com o japonês, tá? Tem várias histórias interessantes, tem até a vez que o japonês me deu banho. Separei em 10 coisas e eu quero deixar claro que não são todos os japoneses que fazem, as famílias japonesas que fazem, mas a grande maioria faz, tá certo? São coisas que pra gente estrangeiro, brasileiro, sei lá, americano, que vem de fora, situação que você acaba se sentindo um pouco sem saber como reagir à situação. Vou falar sobre isso hoje, são 10 situações diferentes, tá? Mas antes eu quero agradecer a Transmart, que é uma empresa parceira, que me enviou isso aqui, ó. Tá? Esse é o Splash 1. Eles me enviaram isso aqui, esse é o produto novo da Transmart, uma empresa parceira. Eles me enviaram alguns desses aqui. Eu ia sortear para vocês, mas infelizmente os Correios não estão enviando para o Brasil. Não vai dar para sortear ainda, mas esse negócio aqui, cara, é bacana demais. É resistente à água, tá? À prova d'água. Eu deixei com meu filho brincando. Ele foi na banheira com isso aqui, cara. Ele foi na banheira com isso aqui, brincou lá, escutando a musiquinha do Ampamã. E o negocinho é esse aqui, ó. Sensacional demais. Deixa eu ligar para você ver, ó. Bacana demais, tá? Tem essa luzinha aqui que curtiu demais quando tá tocando a música, a luzinha pisca ou vibra, sei lá o que você preferir, conforme a música vai tocando, tá certo? É isso aqui, ó, tá? Produto bacana demais da Transmart, e eu acho interessante que, por mais que seja uma empresa nova, tá? Mas, me conectou com o telefone, mas seja uma empresa nova, eles colocam bastante qualidade nos produtos que eles fazem, tá? Antes de começar a falar, cara, eu vou falar o seguinte, ó, não tá em ordem específica, tá? Eu não vou colocar o mais chocante, o mais absurdo no final ou no começo. Eu vou falando de acordo com o que eu anotei aqui, tá bom? Então vamos lá, cara. A primeira coisa, cara, assim, depois que eu entrei pra família japonesa, eu vi parentes que vieram a falecer, a gente viu cremando. E aí teve aquela cerimônia que você tira as cinzas, tira os ossos que sobram e coloca na urna. Isso, pra mim, que eu venho de fora, e foi meio que, assim, chocante. Na primeira vez que a gente foi para um crematório, que foi ter a cerimônia, eu não quis ver, cara, porque sei lá, meu. Mas depois da segunda vez, você já tá mais relaxado, e é uma coisa que a família faz, né? Precisa fazer, faz parte da cultura, da tradição japonesa. Essa é uma das coisas que me aconteceu e eu falei, putz, cara, que isso? Onde que eu vim parar? Essa é uma das coisas que talvez para vocês que estão no Brasil, que vocês têm interesse por japoneses e japonesas, se você realmente se casar com um japonês ou uma japonesa e você chegar a essa situação, a esse ponto, no começo é difícil, é diferente porque a gente não está acostumado, mas depois, conforme vai passando os anos, vai tendo várias vezes a mesma experiência, tá certo? Você acaba se acostumando. Primeira vez para mim foi um choque, porque, né, a gente tinha conhecimento da avó, a gente ia lá, né, tomava café com a avó, e aí ela faleceu, cremou, a gente teve que ir lá colocar os negócios, a cinza na urna, os ossinhos que sobram na urna, tá certo? Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, cara, isso me aconteceu quando eu comecei a namorar com japonesas. Isso aqui no Japão, hoje em dia faz sentido, eu entendo o porquê, mas na época eu fiquei meio que surpreso, tá certo? Que assim, namorados, eles dormem junto no mesmo quarto e eles tomam um banho junto, eles entram no furô junto, tá certo? Eu já contei isso em alguns outros vídeos, talvez vocês não tenham assistido, se assistiram, vou estar repetindo aqui para acrescentar, porque isso, até hoje, quando eu paro para pensar na situação, eu me lembro bem o tanto de medo, o tanto de receio. Eu falei, peraí, isso aqui pode ser uma armadilha, não é possível, é uma armadilha isso aqui. E me aconteceu, e vai acontecer com você menina e você menino, se você vir começar a namorar com um japonês e for na casa da namorada ou do namorado, de vocês entrarem no furô junto, de vocês dormirem na mesma cama. E hoje em dia, né, conversando com uma sogra, com o sogro, né, porque pra mim era uma coisa diferente. Eu conversei com a sogra sobre isso aí. Ela falou o seguinte, olha, pra gente isso é uma coisa bem normal, porque assim, se for adolescente, menor de idade, tipo de 14, 15 anos, não. Mas maior de idade, tipo 21, 22, 23, a gente sabe que provavelmente já dormiram juntos, já entraram no furô junto em outros lugares, então não é nada alarmante, não é novidade, entende? Então é melhor que fique no nosso conhecimento, que tá tudo em casa. A explicação foi mais ou menos essa, mas assim, que é uma coisa que eles sabem que acontece, que faz parte da vida, e não adianta nada eles chegarem e falar, não vai dormir junto, não vai tomar banho junto, entendeu? E assim, isso não quer dizer que você vai casar com a menina, isso quer dizer que você está namorando com a menina, é bem diferente, né?
Mas se bem que, para vocês que não sabem, namoro aqui no Japão é um negócio que é bem levado a sério. Quando você vai conhecer a família e os pais, isso significa que o negócio está indo para noivado, para casamento, tá certo? Essa foi a segunda coisa. Vamos para a terceira coisa, cara. A terceira coisa é o seguinte, ó. Isso assim, eu já sabia, e para mim é uma coisa que veio me ajudar bastante, porque assim, as esposas são responsáveis por tomar conta do dinheiro, elas que administram a grana. As mulheres japonesas, elas têm muita responsabilidade. Vai ter gente que falar, mas isso e aquilo. Olha só, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá certo? As contas da casa, a mulher japonesa, ela tem a responsabilidade com isso, tá? De ver quanto gasta, ver quanto que não gasta, ver quanto economiza e quanto deixa de economizar, tá certo? São as mulheres japonesas que administram o dinheiro. No começo você fica, peraí, como assim que eu vou te dar minha grana para você administrar? Mas depois que passa um tempo que você tem filho, que né, você vê que tá tudo em casa, faz sentido, porque aí tem contas que é para pagar, tem crédito, tem um monte de coisa que é para pagar, e as mulheres, elas são mais organizadas do meu ponto de vista para esse tipo de coisa. Pelo menos a minha esposa é assim, e a esposa de um conhecido meu também é assim, né? Elas se organizam bem, elas anotam num caderninho tudo certinho, e no final do ano ela, a gente gastou tanto isso, entendeu? Ela mostra pra gente, pelo menos pra mim, o tanto que a gente gastou durante o ano com todas as nossas despesas. O seguinte, a quarta coisa é o seguinte: os filhos mais velhos, eles são tratados de uma forma diferente dos mais novos. Os mais velhos têm mais responsabilidades e são tratados de uma forma meio que especial pelos pais, porque assim, os mais velhos são os responsáveis por tomar conta dos pais quando os pais envelhecem, tá certo? E isso não quer dizer que pro mais velho é uma alegria, uma moleza, não, porque assim, tem várias obrigações que o mais velho precisa cumprir. Várias tarefas que ele precisa cumprir, várias responsabilidades que ele precisa cumprir. E com isso, cara, com essas responsabilidades que ele tem que cumprir, com as tarefas que ele tem que cumprir, ele tem um tratamento especial. Por exemplo, se os pais tiverem grana para pagar a faculdade só de um filho, geralmente, cara, eles vão tentar pagar do mais velho. Geralmente é assim, né? Porque o mais velho é o responsável para pagar, ajudar a cuidar dos pais. E talvez o mais velho até ajude a pagar a universidade do mais jovem, mas o mais velho tem esse tratamento especial. E assim, você casando com o filho mais velho ou com a filha mais velha, você precisa colocar isso, entender que faz parte da cultura, e como você passou a ser o filho ou a filha mais velha, você tem que cuidar dos pais, né? É sua responsabilidade você cuidar dos pais, ajudar os pais quando eles precisam de alguma coisa, tá certo? Eu tô nesse cargo de ter casado com a filha mais velha, e eu sou o filho mais velho aqui em casa, então assim, algumas coisas é gente que tem que fazer, eu que tenho que fazer, porque eu sou o filho mais velho, tá certo? Faz sentido, eu não me aborreço, eu acho a coisa bacana demais, porque assim, tem um respeito, tem uma confiança, entende? E assim, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente precisa de uma opinião, a gente sempre consulta os nossos sogros, meu sogro, minha sogra, que eu chamo de pai e mãe, sei o que você vai falar, mas enfim, é diferente, e assim, eu acho bacana isso aí, tá certo? O respeito que a família tem, um filho mais velho e tal. A quinta coisa, eu aprendi isso, eu já sabia, já tinha ouvido falar, mas depois que a gente casou, assim que a gente casou, a gente começou a pensar em guardar dinheiro para os nossos filhos, porque a gente tinha planejado ter o filho, certo? A gente começou a guardar dinheiro para o filho. Isso é uma coisa que os japoneses, a grande maioria das famílias japonesas fazem, tá? Os caras se casam, eles começam a fazer uma poupançazinha para quando o filho nascer. O filho nasce, aquela graninha vai ficar para a escola dele. Isso é uma coisa que eu aprendi assim que eu me casei. A gente começou a criar uma poupancinha para o nosso filho, aí a gente fez o outro assim por acidente, entendeu? Mas é uma coisa que todas as famílias japonesas fazem, porque assim, escola no Japão é uma coisa muito cara. Então assim, às vezes, se eles não fizerem essa economia já desde antes da criança nascer, às vezes fica bem complicado depois no futuro para pagar a universidade das crianças. E a educação para o japonês é uma coisa muito importante, cara. Eu sei que mas tem muitos japoneses que mas mas para o japonês, para a grande maioria, a educação é uma coisa muito importante. Então assim, eles fazem o máximo que eles podem para dar uma educação de qualidade para os filhos, tá certo? É todo mundo? Não, como eu falei no começo do vídeo, mas é a grande maioria. A sexta coisa é o seguinte: se você já assistiu o Dragon Ball, você já viu que o Goku, ele que dá banho nos filhos dele, né? A grande maioria das vezes você vê o Goku na banheira com os filhos dele. E assim, aquilo não é uma coisa que os caras colocaram para decorar o anime ou para deixar o anime mais interessante. Aquilo é uma coisa que realmente acontece, tá? Geralmente, quando o pai tá em casa, o pai, ele entra e leva as crianças para tomar banho. Então, filho, filha, tá certo? Isso é uma coisa normal entre as famílias japonesas. O meu sogro às vezes coloca meus filhos para tomar banho, eles tomam banho juntos, que é coisa normal, cara. É coisa bacana demais. Assim, eu faço com meus filhos,
outras pessoas também fazem com os filhos deles, tá? Que é colocar as crianças no furor. Você leva ele lá, toma o seu banho, deixa eles brincando dentro da água lá, e você fica vigiando eles para eles não acontecer nada, né? Não afogar e tudo mais. Mas é uma coisa normal que os pais fazem aqui no Japão. Lógico, tem pai, cara, que o cara trabalha das 7 às 8, das 7 às 10, ele não tem tempo, mas final de semana, quando ele tá em casa, que ele tá com as crianças, eles aproveitam esse tempo e ele coloca as crianças para tomar banho, tá certo? Tem gente que assim, tem gente que é interessante pra caramba, que isso eu vou adicionar aqui pra você ver que tem coisas que às vezes pra gente brasileiro, a gente tem uma certa, a gente vê com os olhos diferentes, que talvez para as pessoas aqui isso não tem nada a ver uma coisa com outra, mas teve caso que assim, tem caso que as pessoas às vezes, o filho cresce, a filha cresce e eles continuam tomando banho junto, tá certo? É uma coisa normal. A sétima coisa é o seguinte, cara, a sétima coisa, aqui no Japão existe uma tradição, uma cultura chamada Hadaka no Tsukiyai, que significa o que, cara? Você tomar banho ou você entrar no furor junto com uma pessoa, né, peladão, né, dos dois. E aí vocês batem um papo, conversam sobre as coisas, os seus planos, as suas intenções, o que você quer fazer, o que você quer deixar de fazer. Eu já falei sobre isso algumas vezes, tá? Eu vou repetir aqui de novo, se você não assistiu ainda, que isso foi uma das coisas que pra mim foi meio que me surpreendeu pra caramba. Que o tio da minha esposa de Akita, inclusive é o meu tio favorito. Assim que a gente se casou, eles convidaram a gente para ir para ficar 3 dias em Akita. A gente foi e era a época do inverno, tá? Levou a gente para esquiar e tal. Eu não sei esquiar. Aí ele falou assim: é o seguinte, eu quero conversar com você. Aí eu falei: tá bom. Aí eu achei que a gente ia sentar na mesa ali conversando. Ele falou: não, vem cá comigo. Eu fui com ele. Aí a gente foi, entrou num centro, só tinha eu e ele, cara, lá dentro. Aí ele tirou a roupa, eu falei: porra, tirei a roupa também. A gente entrou lá e tal. Aí eu sentei e tal, comecei a tomar meu banho. Ele falou: não, vem cá, deixa eu lavar suas costas. Ele começou a me dar banho, cara. O cara me lavou as costas, me lavou o cabelo e tal, e trocando uma ideia. Assim, contando esse negócio para as pessoas, para vocês, assim, é engraçado você parar pra pensar, né? Assim, ele tem acho que 1,80 m e alguma coisa, quase 2 metros de altura, bem grandão, né? E só tinha eu ele nessa situação e ele tava lavando minhas costas, lavou meu cabelo. E a gente conversou, cara, a gente fez uma amizade super bonita. Eu sei, você pode comentar o que você quiser, eu não vou ficar bravo com você não, mas a gente fez uma amizade super bonita. Isso é uma das coisas que acontece aqui no Japão, chama-se Hadaka no Tsukiyai. Isso quer dizer o seguinte, que quando você está conversando com outra pessoa e você está despido, que você não tem nada para esconder. Então você uma forma de você provar que você está sendo sincero com as suas palavras, entendeu? E foi bacana, foi diferente e uma coisa que eu não esperava, ele me dar banho assim, ele não lavou minhas partes, não, mas lavou minhas costas, lavou meu cabelo, foi um negócio totalmente diferente. Aí depois eu conversei com a Erika sobre isso aí, ela falou: isso faz parte da cultura japonesa, né? E hoje em dia é bem normal pra mim, isso assim, naquela época, tá? Naquela época, ainda era novidade esse tipo de coisa, e no onsen, todo mundo pelado, todo mundo junto, mas hoje em dia é bem normal, hoje em dia já não tem, tipo, vocês entenderam o que eu quero dizer? Esse Hadaka no Tsukiyai, cara, pra homem, não sei se outros brasileiros já chegaram a passar, outros estrangeiros já chegaram a passar por esse tipo de experiência. Eu passei, não achei nada demais, tá? No dia lá, eu falei: que isso? Esse cara tá com mais... Conversando com a Erika, ela me explicou que isso faz parte da cultura japonesa, é tradição para essas pessoas. Esse meu tio da minha mulher, ele é uma pessoa bem tradicional mesmo, cara. Ele tá? Ele tem o kimono dele, tem um emblema da família, tudo bonitinho. Ele é bem tradicional. E assim, ele é super gente boa, cara. Ele sempre, hoje, agora não, por causa a gente tá vivendo essa maluquice no mundo, mas antes disso ele sempre convidava a gente para viajar para algum lugar, para fazer as coisas junto, né? E assim, esse tio dela, ele me abraçou na família, assim, tipo assim, por mais que eu seja brasileiro, eu me senti como se fosse parte realmente da família, eu não me senti um estranho, talvez por conta desse tipo de tradição que eles começaram a usar e me ensinar e conviver, não me tratar diferente. Tipo, a gente ia lá, eu chegava: quer assistir o quê? Coloca aí lá na geladeira, o que você quer comer? Aí, você entendeu? Tem um tratamento tipo de família mesmo, nada de diferente, de anormal. Sensacional, porque gostei demais da situação. Então, se você é menina, se você é menino, se você vier pro Japão e você casar com um japonês, esse tipo de coisa é uma coisa normal, natural, faz parte da cultura. Não é que ninguém quer te ver pelado, não é que ninguém quer te lavar as costas, te lavar o seu cabelo. É que faz parte da cultura. E pra gente, talvez, do Brasil, brasileiro, a gente tem esse pudor, não, porque o cara quer me ver pelado, é lá.
vai me lavar as costas, ai ai ai, tipo, é uma coisa normal que acontece aqui no Japão, não só pra mim brasileiro, como pra outros estrangeiros e para japoneses também. A oitava coisa é o seguinte, ó cara, todas as casas japonesas, tá, eles têm um templozinho dentro de casa, que chama, quando eu perguntei o que era, a minha esposa falou que era o haka. O haka quer dizer cemitério, cara, o cemitériozinho, mas na verdade não é, tá. É um templozinho que eles têm desde em casa, todos os japoneses têm, e aí eles botam incenso, eles colocam comidinha pro parente que morreu, pai, avô, mãe, não importa quem, e coloca lá. O meu filho agora que tá com vai fazer 4 anos de idade, na casa da minha sogra tem um, a gente não tem em casa, mas na casa da minha sogra tem um. Sempre que ele vai lá, cara, ele vai nesse ohaka, nesse templozinho, nesse altarzinho, ele pega as comidinhas que a minha sogra coloca pro avô dele lá, o bisavô, e ele tira o negócio e come. E a gente, como assim você... Mas faz parte, isso faz parte da cultura, da tradição japonesa. O haka, o cemitériozinho, o templozinho dentro de casa, tá certo? Todas as casas têm, às vezes, né, que a gente vem de fora, para que cheiro de incenso, que povo tá fazendo macumba aí? Na verdade não é, é parte da tradição, é parte da cultura. Tem um templo lá com um incensozinho e as fotos da família, eles colocam bebidas, colocam salgadinhos, colocam uns docinhos, né? E as crianças não sabem de nada, vai lá e comem. A única coisa é o seguinte, ó, os filhos mais velhos, geralmente, na grande maioria das vezes, eles precisam morar com os pais. Porque, como eu falei no começo, eles são responsáveis por tomar conta dos pais quando os pais envelhecem, tá certo? A gente não mora com os nossos sogros, porque o nosso irmão caçula, ou caçula, ele é quem mora, tá certo? Assim, talvez porque... eu sou estrangeiro, não ia ser estranho, eu gosto da minha privacidade. Eu gosto de andar de cueca dentro de casa às vezes, entendeu? Eu gosto da minha privacidade. Pra mim não ia dar certo, mas geralmente é assim, às vezes, o que eles fazem? Eles constroem 2 casas, tipo, separadas na mesma casa, e aí na casa de cima tem quarto, banheiro, tudo certinho, na casa de baixo também, aí mora todo mundo junto, só que assim, a sogra, o sogro mora embaixo, e os filhos mais velhos, o filho mais velho mora em cima com a esposa e os filhos. Até uma coisa que é uma coisa que eu acho interessante, que eu já falei sobre isso em alguns vídeos também, assim, os pais geralmente, cara, eles dormem em camas separadas, geralmente, como eu falei antes, não é todo mundo, mas tem gente que faz. Meu sogro e minha sogra faz, né? Eles não se odeiam, mas eles dormem em quartos separados. Se não me engano, o tio da minha mulher também dorme em quarto separado, porque ele acorda em horário diferente. Assim, razões são várias, motivos são vários, mas é uma coisa que acontece, e uma coisa acaba levando a outra, tá certo? Olha só, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que eu não tenha falado muito rápido as coisas, mas assim, eu quis tentar resumir essas 10 coisas o mais rápido possível, e hoje assim, a gente vai só colocar umas fotos das coisas para vocês terem mais ou menos uma ideia e visualizar o que a gente estava falando, tá certo? Deixa eu agradecer de novo aqui a Transmart que me enviou o Splash 1 aqui, tá certo? O link da Transmart vai estar na descrição aí, tá certo? E eu vou deixar pinado também nos comentários. Obrigado você que assistiu até aqui. Se você não é inscrito e você quiser se inscrever, clica aí e se inscreve. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!